Bom dia para quem chegou por aqui já. Espero que me ouçam bem. Se não, por favor, façam-me saber, né? Bom dia, Pastor Gilberto, Pastor Jonas. Bom dia, Vitor. Bom dia, Elizabeth Noronha e Daniele Nascimento também. São as pessoas que aqui já deixaram o seu recado. Uma satisfação a gente poder se reunir nesta quarta-feira, mais uma quarta-feira, já no tempo de Advento, né? O primeiro estudo nosso aqui no tempo de Advento. Bom dia, Léa. Bom dia. Obrigado, Vitor, pela resposta aqui sobre o som. Que bom que funciona, né? O tempo de Advento é muito especial. Nós temos ali no inário esses primeiros hinos, né? Do 1 ao 14, são hinos para o tempo de Advento mesmo, e que nos encaminham bastante bem para as reflexões que são pertinentes para esse tempo litúrgico que nós estamos vivendo. E eu proponho justamente para hoje uma reflexão, não é bem um estudo bíblico, não é uma reflexão sobre algumas questões que podem ser oportunas para esse momento, né, para esse tempo que nós vivemos. É justamente uma proposta para pensarmos o cuidado da vida no tempo de Advento. Para isso, a gente precisa primeiro reconhecer que tempo é esse. Não quero fazer uma introdução sobre o tempo de Advento longa, nem histórica, nem nada disso. É claro que em todas as congregações nós, de alguma forma, estamos falando sobre isso, né? Certamente vocês ouviram algo sobre Advento no último domingo, que foi o primeiro domingo do Advento, ouviram algo sendo explanado minimamente também nas mensagens, mas eu só quero lembrar, né, que é um tempo especial para pensarmos na segunda vinda de Cristo, na vinda definitiva, no que este hino disse aqui, né, o advento derradeiro. É um tempo oportuno para isso. É claro que nós celebramos daqui a pouco a primeira vinda de Cristo no Natal, no tempo de Natal, nós teremos oportunidade para isso. É claro que nós sempre nos lembramos que Cristo vem a nós pela palavra e sacramentos, mas até os textos que nós temos lido agora, no tempo de Advento, nos fazem pensar de modo especial nessa vinda definitiva. Nós aguardamos por Cristo, né? E o povo cristão faz isso desde o princípio. A nossa fé certamente se fundamenta em fatos históricos, em acontecimentos que tiveram lugar naquela terra específica ali. É verdade que ele veio, é verdade que ele viveu vida perfeita, ensinou, caminhou por ali, Galiléia, Samaria, Judéia. É verdade que ele foi crucificado, morto e sepultado, que ele ressuscitou. Isso tudo é fundamento para a nossa fé. Nós nos apegamos a esse evangelho. Mas, além disso, a nossa fé se abre também para o futuro. Não para um futuro utópico, não para um futuro meramente imaginado, mas aquele futuro prometido por Deus mesmo. Ele nos prometeu algo e por isso, pela confiança que temos em Sua palavra, nós aguardamos, né? Isso é próprio do Advento. É claro também que, enquanto aguardamos, né, nós estamos certos de termos recebido de Deus o perdão pelo sacrifício perfeito de Cristo. Nós aguardamos com tranquilidade, sabendo da nossa comunhão com Cristo, que é providenciada por graça, por amor de Deus mesmo. Ao mesmo tempo também, a fé nunca vem desacompanhada do amor, assim como ela não vem desacompanhada da esperança. Então, além de a fé se fundamentar em algo ocorrido no passado, além de a fé se abrir para o futuro prometido, ela não ignora o presente, mas se envolve com o presente porque vem acompanhada do amor. E o amor nos leva a não ignorarmos o que está ao nosso redor no tempo chamado hoje. Fé, esperança e amor, então, caminham junto conosco no tempo de Advento, enquanto olhamos para o horizonte que temos adiante,
sem desconsiderarmos como devemos viver no presente. E a reflexão que eu trago é justamente sobre como viver no presente a partir da consciência que temos do segundo advento, do advento derradeiro. E eu quero pensar que nós precisamos cuidar da vida. Não podemos viver assim, de modo tolo, irracional. Nós precisamos cuidar daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos vivido. E isso nós fazemos como pessoas cristãs, vivendo a nossa fé. Mas eu quero pensar algo bem concreto, assim, pontos específicos na nossa caminhada de vida que podem requerer alguma atenção. Eu penso especialmente no cuidado do tempo, no cuidado dos relacionamentos, no cuidado das nossas habilidades ou capacidades e no cuidado dos bens. São 4 pequenos assuntos que se encaixam nesse assunto maior que é o cuidado da vida. É claro que nós poderíamos encontrar outros assuntos mais específicos também, mas esses 4 me parece que são urgentes nesse nosso tempo agora. Eu espero que esteja funcionando tudo aí, né? A contagem de tempo aqui na minha transmissão está um pouco estranha, está travando assim os segundos. Não sei se a transmissão está realmente travando também para vocês ou se está funcionando. Vou confiar que está funcionando, né? Pois muito bem. Vamos pensar no tempo, né? Curiosamente, o pastor Arthur, bom dia, me diz aqui que tudo funciona bem. Que bom. É só um problema, então, na contagem dos segundos aqui. Que curiosamente, o assunto primeiro, né, que é o tempo, justamente. Eu leio rapidinho um trecho aqui de Efésios 5, 15 a 17, para começarmos a pensar o assunto. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Na correria da vida, nós não paramos muitas vezes para pensarmos no uso que nós fazemos do tempo, né? Isso é um problema. No advento, nós somos chamados a considerarmos o tempo. Primeiro, a considerarmos como é provisório o tempo que nós vivemos aqui. Não é tudo o que temos. Então, nós não nos agarramos aos nossos minutos e segundos como se fosse a última coisa que nós temos. Nós vemos muito isso sendo divulgado por aí, né? A vida é uma só, então viva intensamente. Você não tem todo o tempo do mundo, então aproveite, mas sempre numa perspectiva muito egoísta, né? Numa perspectiva muito assim, é o seu tempo é escasso, então aproveite-o ao máximo, viva-o ao máximo. Não é assim que nós vivemos, porque nós não consideramos que este tempo é tudo que nós temos. Nós olhamos para o tempo que se abre além deste século aqui, nós olhamos para a realidade da nova criação. Reconhecemos que esse tempo que nós temos, ele é limitado, esse tempo deste presente século, e ele é precário, e ele não é exatamente tudo o que parece ser, porque a vida é muito maior do que isso. Então, nós precisamos reconsiderar o nosso uso do tempo a partir dessa perspectiva da eternidade. Para que serve o tempo aqui? Se vem algo diferente, se vem algo que é muito mais definitivo, como nós podemos avaliar o uso que nós fazemos do tempo aqui? Se reconhecemos realmente que esse tempo de poucas décadas de vida que nós temos aqui não é tudo que nós temos e não é o primordial, nós podemos sim buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Só assim. Se nós nos apegamos a este tempo como se fosse tudo que nós temos, dificilmente faremos isso. Mas confiando na palavra de Cristo, nós podemos viver de forma diferente, podemos valorizar o reino de Deus de forma diferente. O tempo não é para sempre, mas nós vamos além deste tempo aqui. Então, nós vamos usar o nosso tempo, não somente, curiosamente, para coisas temporais. Esse é o convite que eu faço, que nós possamos refletir
sobre o tempo, sobre o uso que nós fazemos do tempo, como nós temos administrado o nosso tempo nesta vida. Temos dado tempo para a palavra chegar aos nossos ouvidos e corações? Temos dado tempo para ouvirmos o próximo e não somente para falarmos o tempo todo? Temos dedicado tempo para que a nossa vida não seja uma mera correria enfadonha, mas que tenha sentido, e todo o sentido que ela precisa ter? É muito fácil nós dizermos assim, eu não tenho tempo, até para acabar com toda a conversa sobre o tempo, né? Quando alguém te convida, quando alguém te alerta sobre a necessidade de atenção a algo, você já diz assim, mas eu não tenho tempo. E, na verdade, nós temos tempo, né? Todos nós temos o mesmo tempo. Nós estamos ocupando o nosso tempo de forma diferente. E é claro que algumas formas de ocupar o tempo são necessárias, inclusive para o nosso sustento. Mas, muitas vezes, nós ocupamos o tempo de forma não muito sábia, além do tempo necessário para o nosso sustento. E nem sempre reconhecemos isso. No tempo de advento, olhando para a vinda de Cristo, eu te convido a repensar isso um pouco, né? Como tem sido a sua administração do tempo? É algo que você precisa fazer aí, né? Pessoalmente, com toda sinceridade. E claro, nós não seremos perfeitos nisso também, mas reconhecendo a nossa imperfeição e reconhecendo alguma negligência, inclusive, nós nos achegamos a Deus com arrependimento e procuramos nele o perdão. Mas eu quero passar a outro cuidado que nós temos que ter na nossa vida também, que não é o cuidado do tempo, mas o cuidado dos relacionamentos. O cuidado dos relacionamentos, e para isso eu leio Filipenses 2, 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmos, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Aqueles que vivem só para esta vida aqui, geralmente têm seguido um discurso que ensina a usar os relacionamentos para benefício próprio. Então, você escolhe relacionamentos e escolhe desfazer-se de relacionamentos considerando vantagens e desvantagens, pesando na balança o que é mais adequado para mim e o que é menos adequado para mim neste momento. E por isso as coisas estão tão fluidas hoje em dia. Não há um apego a compromissos, não há, na verdade, nenhuma vontade de compromisso. Inclusive nas congregações, as pessoas optam por fazer parte de uma congregação, ao primeiro sinal de desagrado, eu saio dessa congregação, eu me desconecto desse grupo, eu não quero compromisso. Fazemos isso nos relacionamentos afetivos também. As pessoas se desfazem de casamentos muito facilmente por causa disso, de uma contagem de benefícios e dificuldades. As pessoas começam agora até a se desfazer de relacionamentos genéticos, estabelecidos biologicamente. Filhos que dizem assim, não, eu não quero ter mais contato com os meus pais. E muitas vezes respaldados por um discurso que diz assim muito facilmente, você precisa se desfazer de relacionamentos tóxicos. E aí tudo que eu julgo que não é benéfico para mim, eu já rotulo como tóxico. Como se fosse algo patológico, aquilo tudo que eu não quero, aquilo tudo que não me convém nesse momento. O nosso velho homem se agrada desse discurso, porque assim ele pode ser o centro de tudo. Isso é muito problemático, mas nós que olhamos para a vida que está além dessa, nós devemos viver essa humildade de não usar o próximo para o nosso proveito, mas de servir ao próximo, não buscando nos nossos relacionamentos sempre o nosso próprio interesse. Nós vivemos para o bem do próximo também. E é uma perspectiva diferente da que este mundo nos ensina, E no tempo de advento, olhando para o céu, olhando para Cristo que vem, nós temos coragem de viver diferente assim. E mais do que isso, aqui sem querer entrar no tema do próximo domingo, vivendo diferente os nossos relacionamentos, nós somos um sinal
para aqueles que ainda se perdem. Nós somos aquilo que provoca uma interrogação na cabeça daqueles que estão ao nosso redor. Por que que esses vivem diferente? Por que que esse se relaciona comigo de forma diferente? O que tem de diferente nesse pessoal? E o que tem de diferente nesse pessoal, algo que há de diferente nesse pessoal, é justamente essa esperança, que faz com que possam viver de uma forma diferente, corajosamente, neste mundo que aceita e, na verdade, incentiva uma vida indiferente com relação ao próximo, né? O advento, então, me parece, é um tempo oportuno para a reconciliação, é um tempo oportuno para aquela conversa que ficou pendente, para o perdão, para o fortalecimento de compromissos. Quem sabe no advento, olhando para Cristo que vem, olhando para a nossa vida que tem um sentido, nós possamos olhar para o cônjuge e dizer assim: o meu compromisso com você permanece. Eu reforço esse compromisso até que ele venha, ou até que nós partamos dessa vida. Quem sabe é o momento também de olhar para a congregação e fortalecer esse compromisso. Nós estamos juntos aguardando por Cristo, nós caminhamos juntos e nós queremos pensar juntos, de uma forma só, com unidade, com harmonia. Vamos fazer isso também no advento, porque isso é administrar bem os nossos relacionamentos, não conforme as nossas paixões e as nossas inclinações momentâneas, mas conforme a vocação que Cristo nos deu, de amarmos como Ele amou. No tempo de advento também, eu convido você a pensar a administração e o cuidado das suas capacidades pessoais. De novo, o discurso do nosso mundo, que aí está ao nosso redor, é o seguinte: use as suas capacidades pessoais para o benefício próprio. Faça o maior uso possível das suas aptidões, da sua desenvoltura, dos seus dons, para benefício seu e, no máximo, da sua família mais restrita. Cerque o círculo, favoreça esses. É assim que se vive. No tempo de advento, nós reconhecemos que temos uma meta muito maior do que um sucesso temporal nesta vida. E por isso nós queremos repensar a forma como nós usamos as nossas capacidades, o nosso esforço, aquilo que nós temos de potencial, que deve ser usado tendo em vista a vinda de Cristo, tendo em vista a edificação da igreja, tendo em vista aqueles que se perdem. Por isso, o advento é um tempo de pensar missão também. Nós precisamos colocar tudo que nós somos também a serviço do Cristo que vem. Repensemos como nós temos dedicado aquilo que nós temos, que Deus nos deu, de características positivas, de aptidões, para que tem sido aplicado isso? Para benefício do quê ou de quem? Administremos isso também no tempo de advento. E por fim, eu quero pensar com vocês, aliás, eu queria ler um texto para pensar isso das capacidades e também para mostrar como isso se encaixa com a vinda de Cristo, né? A primeira carta de Pedro 4, 7 a 11, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Nossas aptidões, nossas boas características não estão aqui para serem usadas para a nossa glória pessoal, mas para a glória de Cristo. E o fundamento disso tudo, o motivo de vivermos assim está no começo do texto: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, vivamos diferente.
Portanto, sejamos hospitaleiros, portanto, sirvamos ao próximo com aquilo que temos, portanto, façamos tudo para a glória de Deus. E por fim, eu quero pensar também a questão dos bens materiais. No tempo de advento, sabendo que Cristo vem, nós podemos repensar a forma como nós nos apegamos às riquezas deste mundo. E eu quero ler 3 textos aqui com vocês para podermos pensar um pouquinho sobre isso. O primeiro é Provérbios 23, 4 e 5. Não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas como a águia que voa pelos céus. Também no livro de Provérbios, Provérbios 21, versículo 20. Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. E por fim, nós vemos também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, 6. Aliás, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Tempo, relacionamentos, habilidades também se relacionam com este último item da nossa reflexão, que é a questão dos bens. Muitas vezes nós direcionamos o tempo que nós temos para a conquista de bens. Escolhemos relacionamentos com vistas ao benefício material que podemos ter. E, obviamente, usamos as habilidades quase sempre com vistas à aquisição de propriedade também. Agora falamos diretamente sobre os bens, ouvindo o conselho das Escrituras. Primeiro conselho, não é essa a nossa meta de vida. Não coloque isso como algo digno do seu maior esforço. A gente vê muito isso quando as pessoas falam assim, contra a teologia da prosperidade. Porque as igrejas neopentecostais, com a teologia da prosperidade, enfatizam assim, quase uma mágica, né? Você manipula Deus para conseguir propriedades e bens. Você faz tais e tais coisas para Deus te conceder tudo. E aí um discurso contra esse discurso diz assim, não, se você quer ficar rico, não é fazendo campanha na igreja tal. Você vai dedicar e trabalhar. E aí te incentiva a trabalhar 10 horas por dia para ficar rico. Mas esse não é o conselho da Bíblia também. O conselho de Deus, pelas Escrituras, é não tenha isso como meta de vida. Não é só pensar como alcançar o resultado, que é a questão. É a questão, o desejo que você tem por esse resultado. Se você deseja muito ficar rico e está indo na igreja neopentecostal para fazer as suas artimanhas lá com Deus e ficar rico, o problema não está só no meio de ficar rico, mas no desejo que está no seu coração. Ficar rico não pode ser a meta da sua vida. Não pode ser aquilo que ocupa o seu coração, porque isso não é a instrução de Deus. A instrução de Deus está tão clara nesses textos que nós lemos aqui. A meta de vida não é enriquecimento. Talvez é um pouco mais difícil dizer isso, porque isso mexe ainda mais com o nosso ego, ainda mais com os nossos desejos interiores, do nosso velho homem, mas é necessário porque é a palavra de Deus. Não é a nossa meta. Isso está tão claro em Provérbios, isso está tão claro aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo. Contentamento é uma palavra necessária. Nós devemos ter contentamento. Por outro lado, por que eu trouxe também Provérbios 21, 20? Porque algumas pessoas podem lançar mão dessa verdade de que a busca por enriquecimento não é a nossa busca, para serem negligentes com a sua vida financeira. E aí trocam o acúmulo, o enriquecimento, por uma gastação irrefletida. Eu deixo de servir
a esse Deus do acúmulo, do enriquecimento, e passo a servir ao Deus do consumismo, que sou eu mesmo. Né? Eu quero me satisfazer com um caminhão de experiências, um caminhão de sensações, de consumo, sem preocupar-me com a administração sensata dos bens que Deus tem me dado, dos recursos que Deus tem me dado. O que eu quero dizer com isso é, o discurso das Escrituras a favor do contentamento e contra essa busca por riquezas, esse desejo forte por riquezas, ele não é um discurso a favor da displicência, da negligência no trato com as riquezas, no trato com o nosso sustento. Nós não devemos ser preguiçosos e não devemos ser gastadores sem reflexão também. Não é por aí. Né? Não usemos a palavra contra a sabedoria de Deus. Cristo vem, é verdade, esta vida não é tudo que temos, e isso não é desculpa para vivermos de qualquer forma com respeito aos bens. Precisamos ter uma vida financeira equilibrada, o que significa, na medida do possível, sejamos sensatos, tenhamos pelo nosso trabalho o nosso sustento, administremos o que nós temos para sustento, realmente para não nos faltar, porque assim, na medida do possível, nós não seremos pessoas que precisam do apoio do outro, ou seja, não precisaremos que o outro se esforce a nosso favor, na medida do possível, e também poderemos ajudar, socorrer o próximo no momento de necessidade. A primeira conversa, então, quando nós pensamos e chamamos isso de mordomia, muitas vezes, né? Me parece que é, antes de falar para as pessoas que, olha, vocês precisam estar dispostas com liberalidade para ajudar o próximo, isso é verdade. Vocês precisam estar dispostas com liberalidade a sustentar a obra da igreja, a proclamação do evangelho, isso também é verdade. Antes disso, você precisa pensar a sua vida financeira de forma sábia, para ter condição de fazer isso, sem se enrolar todo. Então, o convite no tempo de advento é: nós aguardamos a Cristo sim. Como ele não veio ainda, nós estamos aqui para viver vida sábia e temos responsabilidade para com o nosso próximo e para com a igreja, vivamos financeiramente de forma equilibrada para podermos fazer isso de forma saudável. Né? Então, assim, nós vamos concluindo, né? E pensamos, sim, nosso tempo, nossos relacionamentos, nossas capacidades, os nossos bens devem ser administrados tendo em vista a importância maior do que tudo, que é a vinda derradeira de Cristo. Podemos viver com confiança, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós, podemos viver sem os apegos deste mundo e sem a mesquinhez deste mundo, porque sabemos quem é que de nós tem cuidado e quem é que nos prometeu algo muito maior do que isto que nós temos provisoriamente por aqui. Né? Meu convite é esse. Reflita no tempo de advento sobre a sua vida. Aguardamos a Cristo não de modo irrefletido, mas de modo sábio. Muito bem. Sabendo que este presente século não é para sempre, Cristo vem, e por isso vale a pena viver realmente para Cristo.